Olá, caros alunos, sou o professor Murilo e na aula de hoje eu vou mostrar para vocês como utilizar a protoboard, né? Que é uma placa de ensaio, né? Em que vai lhe isentar de você estar soldando os componentes aí e tendo que dessoldar caso alguma coisa venha acontecer errado, né? Então, ela lhe dá a liberdade, né? Para que você possa montar e desmontar quantas vezes você quiser com a maior praticidade possível, né? Essa é uma protoboard já bem velhinha que eu tenho aqui. E a gente pode nomear de outras formas, por exemplo, matriz e contatos, né? E aí a gente vai ter uma constituição que lembra justamente, né, uma matriz, linhas e colunas. Normalmente, existem vários tamanhos de protoboard, né? Então, essa daqui é uma pequenininha, 170 furos, se eu não me engano, né? Várias cores, ó. E aí eu posso estar utilizando conforme a minha necessidade, né? Quanto maior o circuito que eu quiser testar, maior a minha protoboard. Normalmente elas vêm com uma fita dupla face embaixo que você tira no adesivo, você pode estar colando aí onde você queira, né? E deixando fixo na bancada. Por baixo desse adesivo, a gente tem aqui a construção física da minha protoboard, né? Então você vê que aqui eu tenho dois arames na vertical e aqui eu tenho vários aramezinhos na horizontal. Perceba que esses da vertical não fazem contato com esse, né? Também esses aqui desse lado não fazem contato com esse, né? Isso é justamente para que você consiga fazer determinadas montagens. Só para comprovar isso, eu vou utilizar aqui o multímetro, né? Eu vou colocar aqui na escala de continuidade aqui, ó, que é onde vai dar o bip, né? Deixa eu ver se eu consigo focar melhor para vocês aqui. Pronto, agora está aqui mais bem focado, ó. A função da continuidade é onde tem o desenho do diodo e onde tem esse sinalzinho sonoro aqui. Então, eu vou posicionar ele aqui nessa escala, ó, né? E aí eu vou mostrar para vocês aqui, ó, como é que a gente faz a medição. No caso, eu vou selecionar aqui, ó, Select, né? Tá aqui o sinalzinho sonoro, ó. Então, quando tiver continuidade, ele vai me dar o bip. Eu vou continuar aqui, eu vou ligar as pontas de prova, né? Vou tirar aqui as proteçõezinhas, ó. O preto, como eu falei na aula anterior, sempre no comum, né? Tirar aqui a proteçãozinha também, ó. Certo? E vou ligar também a ponta de prova vermelha. E aí eu vou ligar aqui do lado direito, né? Que é onde indica que tem aí a medição de continuidade. Então, conectei a ponta de prova. Você vai ver que quando existir continuidade no circuito, ele vai me fazer um bip. Né, ó? Tá? Então, só para demonstrar para vocês, ó. Aqui a gente tem continuidade, ó. Ó, tá vendo? Mas quando colocar aqui não tem. Esse daqui também não... Esse daqui tem continuidade aqui, ó. Deixa eu fazer o contato de forma aqui. Né, ó. Mas um não tem com o outro, ó. Né? Ele vai dar continuidade aqui, ó. Tá um pouco... A cola tá impedindo um pouco. E aqui também, né? Então, um lado aqui não vai ter continuidade com o outro, ó. Então, você vê que, na verdade, a protoboard, elas são conexões internas que, quando você conecta o seu componente aqui, né, nesses furinhos, ó, dá até para ver o metal lá dentro, ele vai fazer a ligação desses devidos componentes, né? Um fato interessante é que, se você abrir aqui, né,
ele vai ter uma interrupção aqui muito pequena, não sei se vai dar para ver, indicando que ele é interrompido no meio. Então, essa ponta, ela tem continuidade até aqui, mas não tem continuidade até o final. Vou mostrar para vocês aqui, ó, por exemplo, né? Se eu colocar esse fio nessa ponta, vou afastar aqui, ó, e esse outro fio nessa ponta, vai ter continuidade, porque a continuidade ela vai até a metade, ó. Tá aqui, ó, né? Mas não vai ter, ó, a partir daqui já não tem continuidade. Ó, não faz o barulho, né? Então, há que se atentar nessa questão. Se você quiser fazer a ligação de um componente, né, de um circuito que necessite de ambos os lados, é interessante que você faça uma interligação de um lado ao outro para que possa passar energia da metade para a outra. Dessa forma aqui. Repare que existe aqui algumas simbologias. Por exemplo, uma linha azul, que aqui geralmente a gente coloca o negativo da fonte, aí ele fica todo aqui todo com negativo, né, de uma ponta a outra, até a metade pelo menos, né? E o positivo, né? Isso ajuda na identificação. E essas partes mais intermediárias aqui seria para a utilização dos componentes. Então, por exemplo, como eu falei para vocês, a coluna ela tem condutividade. Então, se eu ligar aqui na ponta da coluna a outra, né, ó, aqui, esses dois fios representam o mesmo ponto. Ó. Eu vou colocar o multímetro aqui, vocês vão ver que ele vai bipar. Ó. Já se eu colocar em colunas diferentes, ó, coloquei na coluna vizinha, a gente vai ver que não vai ter condutividade, né? Pronto. Então, sempre é interessante utilizar colunas diferentes para colocar as conexões nos meus componentes. Por exemplo, um resistor, é interessante que eu coloque assim. Por quê? Porque aí eu não vou estar jampeando um terminal do resistor no outro, né? Não vou estar causando um curto-circuito entre eles. Ou então dessa forma aqui. Por quê? Porque há uma divisão aqui no meio, né? Ó, se eu colocar aqui na mesma coluna, mas em lados separados, ó, você vê que está na mesma coluna, mas um está numa metade e o outro está na outra. Você vai ver que não tem continuidade. Tá aí, ó. Né? Então, tanto faz você colocar assim, ou você colocar assim, do mesmo lado em colunas diferentes, ou então na mesma coluna em lados diferentes. Certo? Como aqui é dividido no meio, aí vai ser interessante para mim colocar CI, circuitos integrados. Por exemplo, eu tenho um microcontrolador PIC 16F628A, que ele tem duas linhas e pinos. Se eu simplesmente colocar ele aqui, vai estar errado. Por quê? Porque eu vou estar fazendo um curto-circuito entre esse daqui e esse, e assim sucessivamente. E cada pino desse tem uma função específica, né? Se eu fizesse isso aqui, essas funções estariam sendo misturadas. Então, geralmente essa linha do meio ela existe justamente para fazer essa separação e que eu possa colocar circuitos integrados. Então, via de regra, circuitos integrados são sempre conectados aqui no meio, né? Estou sem conseguir ver aqui direito por causa do celular, mas deixa eu conectar aqui para vocês verem. Pronto. Ó. Né? E aí você vê que ele fica dividido, ó. Ou seja, esse pino aqui não vai fazer contato direto com esse, e aí eu consigo dividir as duas metades do meu CI. É sempre importante tomar cuidado na retirada e também na questão da inserção, para não empenar os pinos, né? Ó, se força aqui devagarinho de um lado, ó, vem do outro, né?
pode ser com a própria ponta do multímetro, ó, com o circuito desenergizado, né? E aí você pode estar retirando o componente, né? Esses pinos, eles são muito sensíveis, se você forçar com muita força, pode estar causando algum dano. Detalhe, eu falei sobre o circuito desenergizado, né? E o multímetro ele estava ligado. Dependendo da situação, no caso aqui, que é só medida de continuidade, não tem problema não. Ele não pode estar energizado o chip na fonte, né? É isso que eu quis dizer. Certo? Como exemplo de como utilizar a protoboard, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a montagem desse circuito aqui, ó, que é uma fontezinha de 12 volts, né? Ligado em série com um resistor de 1K, né? Um resistor de 1K e um LEDzinho vermelho, né? Ou seja, o resistor vai limitar a corrente para o LED, o LED ele vai ligar. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar aqui, né, fios para minha fonte de bancada. Vamos ver lá. Fiozinho vermelho no positivo, preto no negativo. É sempre bom padronizar, né? Liguei aqui a fonte de bancada, ela está ajustada em 6 volts, eu vou destravar aqui, né, ó, e vou aumentar para 12. Pronto, deixar ajustado aqui em 12 volts, né? Vou travar aqui para não sair da posição, 12 volts. Eu posso colocar na escala de tensão, né? E testar, só para garantir aqui, ó. Tá lá, né? A diferençazinha pequena, ok, 12 volts, pronto. E aí eu vou desligar o circuito, aliás, vou desligar a fonte, né? E vou fazer a montagem do circuito na minha protoboard. Eu vou desligar o multímetro por enquanto. E aí vamos lá, ó. Primeiro, né? Seguindo aí a padronização de cor. Vermelho no positivo. Então, na linha que tem um mais aqui, ó. Né? Sinalzinho de mais. Eu vou colocar aqui um fiozinho vermelho. E conecto aqui a fonte, ó. Então, a partir de quando eu ligar a fonte, até aqui no meio, vai ser positivo. E nesse que tem aqui, né? O sinalzinho de menos, negativo. Né? Negativo, eu vou ligar no negativo da fonte. Tomando cuidado para não ter o contato direto aqui. Eu poderia colocar nessa outra ponta aqui também, né? Até para distanciar um pouco. Ó. Pronto. Certo? E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer as ligações dos componentes, né? Então, primeiro componente que eu vou colocar aqui, como eu falei para vocês, é o resistor. Então, você vê que o resistor ele é ligado direto no positivo da bateria aqui, ó. Né? Então, eu posso ligar direto aqui, ó. Já que aqui, né? Aqui é positivo, ó, em qualquer um dos pontos. E ligar aqui. Esse outro que eu liguei aqui do resistor, ó, esse que eu estou ligando agora, ele vai ser ligado no LED, né? No positivo lá do meu LED. Tá aqui, ó. Então, a perninha maior, né? Vai ligado no resistor. Tá? E como o resistor já não alcança o negativo, que seria o caso de ligar aqui no negativo, né? Eu vou puxar com um fiozinho preto o meu LED lá pro negativo, assim. A mesma coluna, veja só, né? Negativo, pronto.
Então, vamos ver como é que tá aqui, ó. Positivo, resistor, na mesma linha aqui do resistor, LED, e na outra, opa, tá uma diferençazinha aqui no negativo, ó. Tem que estar na mesma coluna, né? Então, vamos lá de novo, ó. Positivo, resistor, resistor pro LED, tá aqui, ó. E o outro do LED, né? A mesma coluna, ó, pro negativo. Pronto. Quando eu for ligar o meu circuito, eu já sei que o circuito ele tem continuidade e os componentes eles estão corretamente conectados. Talvez seja interessante, antes de ligar o circuito, né? Desconectar o terminal positivo. Esperar a fonte estabilizar, né? E aí você pode fazer a conexão do positivo para alimentar o circuito. Tá aí o circuito funcionando. Ok? Então, resumindo, né? Aqui a interligação na horizontal, sendo que nesse caso aqui é dividido no meio, poderia ser interligado, alguns são, né? E aqui são interligados na vertical, sendo que aqui eles são separados de ambas as partes, né? Certo? Então, fica a dica aí da aula de hoje e até a próxima aula. Até mais!